A Ele a glória, a honra e o louvor. Deus tem chamado estas meninas para sair do comodismo e assumir o dom que Deus já deu a cada uma. O Senhor não está permitindo que a nossa luz permaneça embaixo do alqueire. Elas são preciosíssimas e só não sabem ainda onde e como aplicar. Por isso precisam da gente. E quando os irmãos veem uma dessas meninas desorientada, não critique. Ore. Ore. Porque elas estão precisando da nossa oração. Eu convido a mensageira do rei, Carolina Lacana. Deus tem feito grandes milagres. Carolina, ela não falava, não porque ela não tem o dom da voz, mas a timidez não a permitia falar. Mas o Senhor diz que timidez não provém de Deus. E desde o dia que o Senhor tocou o coração dessa jovem, ela tem aberto a boca para a glória de Deus e tem sido campeã em Bíblia, debate bíblico, características das mensageiras do rei, nos campeonatos que nós estamos indo. E ela vai orar agora pela mensageira do rei, que vai trazer a palavra, que é outra que o Senhor tem dotado, pelo dom da palavra, que é a mensageira do rei, Eduarda Lazzaroni, que também ganhou, em primeiro lugar, a medalha de pregadora da palavra no evento que as mensageiras têm anualmente, chamado Mensageiras que Brilham. Obrigado, Senhor, pela vida da Eduarda que vai pregar a Tua palavra agora, que essa mensagem chegue no coração de cada um, que nada possa atrapalhar esse culto, em nome de Jesus, amém. Bom dia. O tema da mensagem de hoje é ser santo. E o texto base encontra-se em Levítico 19, 2. Levítico 19, 2. Que diz assim: digo o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E, vendo a etimologia da palavra santo, ela vem do grego separado, diferenciado. E eu trouxe aqui o exemplo dos uniformes escolares. Cada escola tem o seu uniforme. Cada grupo de alunos tem o seu próprio uniforme. E o uniforme de escola pública é o único uniforme que dá o direito ao aluno que está usando o uniforme de entrar de graça no ônibus. E às vezes as pessoas fingem que são de escola pública, usam o uniforme só para entrar de graça no ônibus. E em Mateus 22, de 1 a 14, narra a história de um rei que foi preparar um banquete nupcial. E ele preparou um banquete nupcial para o seu filho e convidou várias pessoas e mandou que os servos dele fossem até os convidados e chamassem eles para o banquete nupcial. Mas ninguém quis ir ao banquete. Então, ele mandou os servos de novo para que chamassem de novo os convidados. E, novamente, ninguém aceitou o convite. Então, o rei mandou que os servos fossem e convidassem, não os convidados, mas outras pessoas que eles encontrassem por aí. E aí, o banquete se encheu de pessoas.
Então o rei entrou na sala para ver os seus convidados. E existia um homem que ele não estava usando a veste nupcial. Então o rei chegou para esse homem e falou assim para ele: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Os uniformes de cada pessoa, de cada grupo, representam os princípios de cada um, a religião que ela segue, cada característica dos grupos. Mas há um benefício dos estudantes de escola pública, que são aqueles que aceitaram a Jesus. Só eles têm o direito de entrar no reino dos céus. E o fim das pessoas que fingem ter aceitado Jesus é o inferno. E muitas vezes muitas pessoas fingem usar esse uniforme de cristão, mas na verdade não é digno. E nós precisamos ser verdadeiramente santos para entrar no reino dos céus e andar conforme o plano de Deus. E como nós podemos ser santos? Na etimologia da palavra santo, voltando à etimologia, ela vem do grego separado, diferenciado. E nós devemos ser separados e diferenciados do mundo, como diz em Tiago 3,12, que diz assim: meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Nós precisamos ser verdadeiramente crentes. Não podemos estar metade na igreja e metade no mundo. As músicas que nós escutamos, devemos lembrar que a boca que louva a Deus não deve louvar ao mundo. Os lugares que nós frequentamos, os lugares que nós costumamos ir, será que são lugares dignos de um cristão? As pessoas com quem você anda, você tem sido luz no meio dos seus amigos? Como diz em Salmos 1:1, que diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, vou ler o 2 também. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita noite e dia. O vocabulário, o que sai da sua boca, é digno de um cristão? As roupas que você tem usado, pelo que você veste, as pessoas conseguem ver Jesus em você? Mas ser santo não significa somente negar os prazeres do mundo. Significa também viver para a glória de Deus. Dedicar a vida ao Senhor, como diz em 2 Coríntios 5:15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E nós temos que dedicar os nossos dons e talentos a Deus. O Senhor nos presenteia com talentos para nós agradecermos o nome dele, e somente para isso. Se você não sabe ainda como louvar a Deus com o seu talento, faça uma oração e pergunte a Deus: Senhor, o meu talento é esse, eis-me aqui. Se você não sabe qual é o seu talento, peça a Deus para que te mostre. E nós devemos entender, nós devemos sempre lembrar que Deus quer adoradores, como diz em Mateus 23:12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E para encerrar, eu vou ler Isaías 60:2. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Não é fácil negar os prazeres do mundo. Não é fácil consagrar a sua vida ao Senhor. Mas a partir do momento que você aceita esse desafio, você pode pedir ajuda a Deus, e Ele com certeza não lhe negará. E eu e todas as mensageiras podemos dizer: vale a pena ser santo. Amém.
Irmãos, vale a pena ser mensageira do Rei. Vale a pena servir ao Senhor. Muitas pessoas estão deixando para depois, estão deixando de servir, estão ocupadas demais com as coisas seculares. Todo tempo que a gente solicita, as respostas são não, não, não. Não tenho tempo, não posso agora, agora não dá, depois eu faço. E muitos que não têm a mesma disponibilidade, muitas que não têm as mesmas estratégias que a gente, desejam só um pouquinho do que a gente tem. E porque são limitados na sua questão física, necessitando do outro para fazer, gostaria de fazer aquilo que a gente tem total liberdade para fazer e não faz. Enquanto o irmão vai projetar um vídeo de uma irmã em Cristo que serve ao Senhor com a sua vida lá na PIB de Curitiba, vocês possam estar meditando ao Senhor, pedindo perdão ao Senhor, porque não está se colocando à disposição dele com os dons e talentos, como a Eduarda aqui falou. Agora é a hora. Peça. Lá em Tiago 1 está escrito: se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele lhe concederá liberalmente. E eu vou falar, se você não tem o que você não tem, ou se você tem e não sabe usar, peça. Peça agora. Enquanto o vídeo vai passando, abaixe sua cabeça. Não abaixe, senão você não vai ver. Mas pense e peça ao Senhor em espírito, para que Ele te liberte das algemas que os mantém cativo, impedindo você de servir ao Senhor. Porque Ele faz. E quando Ele faz com excelência. Antes de falar da Mara, queria convidar a Jaqueline. Chega aqui, a Jaqueline vai fazer um louvor agora. E eu convidei a Jaque, né, como eu costumo chamá-la, porque um dia na reunião dos cadeirantes, na sexta-feira, a Jaque falou: pastor, posso fazer um louvor? Eu falei: meu Deus, como é que ela vai fazer um louvor? Mas falei: pode fazer o louvor sim, louva a Deus aí. A primeira palavra dela, sabe o que foi? Ela falou assim: eu não sou cantora, eu sou adoradora. E o que diz aqui no capítulo 20, versículo 23 e 24? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Cá, Jaque, faixa 6 aí.
quantos gostariam de fazer o que nós podemos fazer e não fazem? Irmãos, quem gostaria de se colocar diante do Senhor nessa hora, pedindo a Ele que liberte daquilo que não permite que você esteja disponível para a obra de Deus? Eu convido você para vir aqui à frente. Eu vou pedir o pastor Alberto para estar orando. A gente está dentro de nós. Essa semana o Senhor respondeu às minhas orações quando na quarta-feira eu vi a Beatriz aqui orientando amiguinhos de missões. E nós sofremos porque nós estávamos sem meninas disponíveis para fazer a obra nas Mensageiras do Rei. E elas só apresentavam a mesma coisa por onde ia. E eu falei, Jesus, chega. Eu não tenho condição de ficar repetindo a mesma coisa vaziamente. E nós oramos. O Senhor eu colocou junto comigo a Quelita e me deu mães de oração para que quando os meus braços esmurecessem, elas vêm e levantam os meus braços para que essas meninas continuem prosseguindo. E para a glória de Deus, em uma média de 15 dias, eu não tinha ninguém para fazer tudo que vocês assistiram aqui. E Deus foi incomodando essas meninas e sexta-feira elas compartilharam. Tia, eu estava muito infeliz porque eu não tinha dom. E eu comecei a orar. Deus, eu quero um dom. Deus, eu quero um dom. Deus, eu quero um dom. E a senhora mandou pelo Face, toca piano para mim. Eu preciso de uma mensageira que louve o nome do Senhor. E eu não sabia, mas eu estava naquele momento sendo resposta de oração de uma mensageira. A outra disse, quando eu abracei e falei, Beatriz, o Senhor te entregou um dom na tua mão. A responsabilidade dessas crianças está nas tuas mãos. E é você quem vai orar para saber qual é o louvor que você vai ministrar a estas crianças para que elas sejam usadas para alcançar a congregação e os internautas e os rádio-ouvintes. E eu não vi, mas quem viu me falou. A Beatriz saiu correndo, igual criança, pulando e dizendo, eu tenho um dom, eu tenho um dom. Eu era a única mensageira que não tinha dom. E eu disse, nós temos dons. Porém, nós não estamos usando conforme o Senhor quer que sejam usados. E se você não sabe qual é o seu dom, coloque agora diante do Senhor, porque Ele está em você. Porque a palavra de Deus diz que quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, quando nos batizamos, recebemos junto com a salvação os dons espirituais. Por isso Ele está em nós. Eles estão em nós. E nós é que não estamos usando, ou estamos usando de maneira errada para a glória do homem, para a glória do mundo, e não estamos aplicando para a glória de Deus. E hoje é dia de colocar todos os nossos dons e talentos diante do Senhor e pedir ao Senhor perdão, porque até então estava sendo aplicado de maneira errada, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através da sua vida. Enquanto o irmão dedilha essa canção, se você entendeu o que o Senhor falou, essa é a hora, irmãos, para que nós possamos orar e entregar a sua vida ao Senhor, para que o Senhor possa te usar conforme Ele assim determinou. Antes de orar, eu creio que vale refletirmos um pouco sobre tudo o que aconteceu aqui, né? Jaqueline colocou muito bem quantos dons, quantos talentos demonstrados aqui nessa manhã. Eu posso dizer aos irmãos que nessa manhã eu fui duplamente abençoado, bebi 2 vezes na fonte da família Lazzaroni, viu? Primeiro com o nosso professor ali na classe, trazendo colocações preciosas sobre o livro de Isaías, fazendo refletir sobre a santidade de Deus e sobre o quanto às vezes nós sofremos, tanto as consequências como às vezes os castigos também, porque desobedecemos a Deus.
E agora essa mensagem preciosa que a Eduarda nos trouxe. E deixe-me dizer, né? Às vezes nós vemos essa mensagem simples. Eu não vi simplicidade nenhuma na mensagem que ela nos trouxe. Muito pelo contrário. Talvez uma das mensagens mais preciosas sobre o que é sermos santos. Eu lembro de uma época em que teve um movimento de alunos querendo abolir os uniformes das escolas. Felizmente isso não aconteceu. E eu fico imaginando quantas vezes nós também tentamos abolir o nosso uniforme de filhos de Deus, o uniforme da santidade, de sermos separados do mundo, de sermos diferentes do mundo, não nos confundirmos com o mundo. Eu quero convidar a todos para que se coloquem de pé. E quem sabe haja mais alguém aqui nesta manhã que sente esses momentos emocionantes que temos aqui, que está precisando realmente recolocar um pouco mais esse uniforme. Eu quero convidar você que deixe o seu lugar e venha à frente também. Nesse momento dizer: Senhor, eu realmente quero colocar os meus talentos à tua disposição. Eu quero colocar os meus dons diante do teu altar. E não dá para fazer isso sem vestirmos o uniforme, meus irmãos. Não dá para fazer isso sem usarmos o nosso uniforme. Você quer fazer isso nessa manhã? Deixe o seu lugar e venha. Há mais alguém? Deixe o seu lugar e venha. Eu quero orar com você também. Há mais alguém? Deixe o seu lugar nessa hora. Há mais alguém que está precisando realmente recolocar esse uniforme de santidade? Deixe o seu lugar. Há mais alguém? Deus abençoe. Há mais alguém? Quem sabe um jovem, uma jovem, que esse exemplo das nossas mensageiros nos dão aqui nessa manhã. Há mais alguém? Deixe o seu lugar. Realmente não é fácil vestirmos o uniforme, não. O uniforme é a nossa identidade. É mais fácil nos perdermos no meio da multidão, não sermos identificados. Há mais alguém? Deus abençoe vocês. Há mais alguém? Deus abençoe. Te louvamos, ó Deus bendito, por esta manhã. Te louvamos, ó Deus, porque tocando os nossos corações, as nossas mentes, as nossas emoções, ó Deus, nesta manhã, Tu nos trazes esta mensagem tão preciosa, de que precisamos, ó Deus, estar diante da Tua presença. E mais do que apenas estarmos em Tua presença, mas precisamos ser identificados como os Teus filhos, aonde quer que estejamos, vestindo, ó Deus, o uniforme da santidade, de tal forma, ó Deus, que aqueles que olhem para nós vejam refletida a Tua face, porque somos identificados contigo. Usa, ó Deus, a cada um desses que aqui estão à frente. Continua, ó Deus, usando cada uma dessas queridas mensageiras, ó Deus, que o Senhor trouxeram esse recado tão especial nesta manhã. Abençoa cada uma dessas vidas, ó Deus, de tal maneira que sejam sempre mensageiras do Teu amor, da Tua graça. Obrigado, ó Deus, pelo culto desta manhã. Obrigado porque tens falado aos nossos corações. Obrigado, ó Deus, pela vida da Jaqueline como líder dessas meninas. Continua, ó Deus, dando a ela visão e a percepção, ó Deus, das coisas que Tu queres, não somente para a vida das mensageiras, de suas famílias, mas de cada um de nós.
que ela possa, ó Deus, sempre com alegria, cumprir esse ministério que tu tens colocado em suas mãos. Abençoa-se também o Humphrey, sua família, Kennedy, Yuri. Guarda-os, ó Deus, em tuas mãos, sempre em tua presença. É a oração que nós fazemos agradecidos e confiados nessa hora. E que o amor de Deus o Pai, manifestado na graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, e selado em nossos corações, ó Deus, pela comunhão e pelas consolações do Espírito Santo, sejam com todo o teu povo espalhado, Senhor, e de forma especial com esta congregação aqui reunida, hoje e sempre. Amém.